Olá, queridos, graça e paz, bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite, né? Nós estamos aqui no nosso Jornada Bíblica para a nossa terceira aula e cada aula que passa a gente está incrementando mais, investindo mais. Hoje estamos aí trabalhando, por exemplo, aqui com duas câmeras para poder nos aproximar de você, né? Esse discipulado mobile. Então, já aproveita, querido, e pega esse link aqui, compartilhe para os seus amigos, compartilhe aí para a sua igreja, tá bom? É um trabalho, sabe, muito voltado para o evangelismo, um trabalho voltado para aquelas pessoas que não têm tempo de estar frequentando um ambiente de ensino. Eu peço já desde já perdão aqui, tem uma obra aqui perto de casa, mas tenho que gravar, não tem jeito. Viu? Então vai com o barulho da obra mesmo, porque assim, ó, vamos pensar, essa obra é do céu. Tá bom, gente? Para quem não me conhece ainda, tá bom, gente? Eu sou o pastor Felipe Guião, tá? Do Ministério Apostólico Atos. É uma grande honra estar aqui hoje falando com vocês, trazendo esse molde de tão fácil acesso que você, com fone de ouvido, celular na sua mão, na viagem da casa para o trabalho, do trabalho para casa, em qualquer lugar. Você pode acessar o nosso curso, amém, o nosso discipulado online totalmente gratuito, gente. Não posso deixar de falar isso, totalmente gratuito. Se você, querido, ainda não entrou, se você ainda não entrou, como é que eu posso falar? Se você ainda não entrou no nosso grupo do WhatsApp, eu vou colocar esse QR Code que vai aparecer aqui, ok? Esse QR Code que vai aparecer aqui, você entra, amém? Escaneie com o seu celular, entre no nosso grupo do WhatsApp, não importa de quando você está vendo esse vídeo. Se esse vídeo tem 2 anos, tem 3 meses, né? Nós estamos aqui para levar o evangelho, e o que nós vamos trazer aqui é tão atual para os dias de hoje. Então, entre nesse grupo, nós vamos estar abrindo, fechando turma, uma forma de discipular e levar esse evangelho tão poderoso. Hoje nós temos uma aula poderosíssima para vocês, e essa aula, ela tá lá no capítulo 18 da nossa apostila. Se você não tem apostila, quando você entrar no grupo do WhatsApp, você peça, me envie a apostila. Nós vamos estar enviando a apostila para você estar acompanhando todas as aulas aí de uma forma bem didática. A apostila está aqui para vai sofrer algumas alterações, mas nada demais, nada que vai mudar muito. Então, hoje nós estamos aqui na página de número 18. Caso você esteja assistindo esse vídeo um pouquinho mais para frente, talvez essa página mude, tá bom? Mas é a aula 3, a fé como base para a vida cristã. Gente, sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente precisa aprender a ter fé, e não só simplesmente a ter fé, mas nós precisamos aprender a como alimentar a nossa fé. A nossa fé, ela precisa ser alimentada, a nossa fé, ela precisa ser amadurecida. Então, às vezes, a pessoa está dentro do evangelho já há um tempo, ela está dentro da igreja já há alguns anos, ela é uma pessoa de fé, mas ela não aprendeu ainda a amadurecer a fé dela. Que tipo de fé que ela tem? Qual é a fé que ela pratica? Né? O que de fato é fé? Porque às vezes tem pessoas que elas têm esperança, né? Elas, pode ser que aconteça o meu milagre, pode ser que aconteça isso. E ela não aprendeu ainda a fazer com que a fé dela se transforme em uma fé sobrenatural. É um pouquinho do que nós vamos falar aqui nessa aula de hoje. Eu quero que você preste muita atenção, amém? Que você anote na sua apostila tudo, para que você não perca nenhuma vírgula daquilo que vai ser trazido hoje. Então, lá na página 18, né, da nossa apostila, tá bom? Nessa aula nós vamos explorar a fé como um alicerce fundamental da vida cristã. Então, a fé, ela é o alicerce fundamental. Ou seja, o que é o alicerce? É onde nós construímos tudo. Tudo que, pastor Felipe, tudo que envolve a nossa vida cristã, ela é alicerçada a partir da nossa fé. Se a gente não tem fé, a gente não agrada a Deus. Se a gente não tem fé, a gente não alcança, sabe? E a fé, ela é muito mais do que acreditar, mas é acreditar com uma certeza, né? O objetivo da aula hoje é entender que a fé,
e a sua importância no relacionamento com Deus. Desenvolver a prática de confiança em Deus em todas as circunstâncias. Então, o conteúdo hoje, né? O que é fé? Vamos lá por parte, fazer uma coisa bem didática, para que você possa compreender. E se você tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato aqui pelo WhatsApp. Mais uma vez, eu vou colocar para vocês aqui o link. Tá aqui o link na tela. Tá? Você vai escanear o seu celular, vai entrar no grupo do WhatsApp, pode fazer as suas perguntas, pode tirar suas dúvidas, pode enviar pedido de oração, tá ok? Será muito bem-vindo. Nós temos pessoas aí do Rio, Salvador e esperamos mais de outros estados também entrarem e participarem conosco. Tá? Ora, Hebreus capítulo 11, verso 1, vai aparecer na tela para vocês. Diz assim, ó: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé, portanto, é mais do que simplesmente acreditar. É uma convicção. Ou seja, como diz aqui Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. A prova das coisas que não vemos. Ou seja, eu tenho certeza daquilo que eu espero. E quando nós temos certeza daquilo que nós esperamos, nós agimos de forma diferente. Quando a gente tem certeza, né, de algo, a gente não espera aquilo acontecer para ter uma reação. Por exemplo, você ligou para a sua esposa, né, e disse assim, esposa, ou seu marido ligou para você, amor, estou indo para casa tomar café. Você pode fazer um cafezinho para gente? Você não espera a pessoa chegar para fazer o café. Você já põe água no fogo. Porque aquela pessoa falou que ia vir. Ela falou que ia chegar. Então você já se antecipou, você se preparou, você pôs a água no fogo, você passou o café, você pôs a mesa. Amém? Você não espera o marido chegar. É exatamente o que a igreja precisa entender nos dias de hoje. Que Jesus Cristo, ele disse que vai voltar. Mas você já colocou a água para ferver? E essa água representa o quê? O teu espírito. Né? Como é que você está na presença de Deus? Você está esperando ele voltar para poder colocar água no fogo? Não vai dar certo. A água tem que ferver agora, o seu espírito tem que ferver agora. A sua alma tem que se encher de Deus agora. Você tem que se... como é que eu posso falar? As suas atitudes precisam ser correspondentes àquilo que você crê. Se seu marido costuma sempre chegar atrasado, ele sempre fala uma coisa e nunca cumpre com a palavra, de repente a sua atitude vai ser diferente. Mas quando você confia que Deus, amém, você acredita na palavra, você crê na Bíblia Sagrada, você tem a certeza de que tudo que está na Bíblia há de acontecer, que essa é a palavra verdadeira revelada para nós, amém? Então, ou seja, o seu posicionamento vai mudar a partir daí. Amém? Vai mudar a partir daí em nome de Jesus. A apostila diz assim, né? A fé é mencionada tanto como um dom espiritual também como o fruto do Espírito. É verdade. Existem alguns níveis de fé que nós vamos falar sobre isso aqui nessa aula, mas eu vou trazer essa introdução falando um pouquinho de duas menções que a Bíblia fala sobre a fé. Ela menciona a fé como dom, amém, do Espírito, e ela também é mencionada como fruto do Espírito. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9, diz assim, ó: há outra fé pelo mesmo Espírito, há outros dons de curar pelo único Espírito, mas o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, a paz e a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé e a mansidão. Gálatas 5:22. Eu li os dois aqui em conjunto. Se você está acompanhando a apostila aí, você vai ver. Vou colocar na tela para vocês. Ou seja, a outra fé pelo mesmo Espírito. Ou seja, a fé, ela é um fruto do Espírito. Ou seja, quando você tem um Espírito Santo de Deus, então você começa a gerar uma fé no seu coração, a gerar uma fé na sua vida. E ela também é mencionada como o dom do Espírito, né? Que aí está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, que fala: mas o fruto do Espírito é o amor, que é a caridade, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé e a mansidão. Então vou me ater aqui à fé, como dom do Espírito. Qual é a diferença do fruto do Espírito para o dom do Espírito?
O fruto do Espírito você recebe quando você tem o Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo? A partir da aula 2, nós falamos sobre o significado de seguir a Jesus. E quando você abre o teu coração para o Senhor Jesus, quando você diz sim para Jesus, então você passa a ter o Espírito Santo de Deus sobre você. O Espírito Santo de Deus está sobre a terra para aqueles que servem a Deus ou não. Ele está ali, sempre o Espírito Santo está ali buscando, essas pessoas para que elas se permitam a receber a Jesus. Mas quando você diz sim para Jesus, quando você diz sim para o Espírito Santo, então ele passa a ter o governo da sua vida. Então ele é um fruto. Amém? Agora, existe a fé dom. Ou seja, quando o Espírito vem, os frutos se manifestam e os dons são derramados. Aí, no dom do Espírito, a fé é mencionada porque é uma fé sobrenatural. Como Jesus Cristo falou, se olhares para este monte e disseres para ele, vai para acolá. Aí tem lá uma vírgula, que é uma vírgula, uma frase entre vírgula, que é uma explicação. E não duvidares no seu coração, então assim será. Porque se tem uma coisa que anula a nossa fé, se tem uma coisa que pode anular a sua fé, é exatamente você ter, como é que eu posso falar? Você ter dúvida no seu coração. Ou seja, porque a dúvida, ela é a incerteza. E quando nós temos a incerteza, quando nós não cremos de verdade, quando nós temos dúvida, então isso mostra que a nossa fé ela não está viva. Porque não existe margem para dúvida quando a nossa fé é verdadeira. Não existe margem para dúvida quando a sua fé é verídica. Então, se você está tendo dúvida, e eu não estou trazendo nenhuma condenação sobre você, você precisa lutar contra essa dúvida. Talvez na sua mente tenha até aparecido assim, será que Deus existe mesmo? Será que tem solução para a minha vida? Será que eu vou viver livre desses problemas? Será que a minha caminhada com Deus vai ser sólida? Então, você precisa ativar a sua fé. Amém? Você precisa dizer verdadeiramente, eu não aceito mais nenhum tipo de influência contra a minha fé. Amém? Contra aquilo que Deus me ensinou. Ainda que Satanás tente soprar os seus ouvidos aí, você não vai permitir de maneira nenhuma. Amém? A fé e a salvação. A fé é o fundamento sobre o qual a nossa salvação está construída. É somente por meio da fé em Jesus Cristo que somos reconciliados com Deus. O apóstolo Paulo ensina claramente que a salvação não é um resultado de obras ou méritos humanos, mas é uma confiança genuína em Jesus Cristo. Isso é lindo, gente. Uma confiança genuína em Cristo. A fé, ela não faz parte de um mérito, de uma meritocracia. Não, a fé, ela vem a partir de uma vida com Deus. Amém? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a sua fé ela é alimentada, fortalecida pelo Senhor. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz assim, porque pela fé sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação ela vem pela fé, ou seja, a fé, dom. A fé, você disse sim para Jesus, você disse sim para o Espírito Santo. Então você passa a ser um salvo através da fé. Amém? Essa é a fé salvífica. Mas existe a fé sobrenatural, que é a fé dom. Amém? O dom de remover as montanhas. Aqui vemos que a fé é o meio pelo qual recebemos a graça de Deus. Não podemos nos salvar por nós mesmos. É o ato de crer no sacrifício de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, que nos dá o perdão dos pecados e da vida eterna. Amém? Glória a Deus. Tópico 2. Vamos lá, gente, tá bom demais. A fé não é apenas o ponto de partida da vida cristã, mas o alicerce sobre o qual todas as áreas de nossa vida são construídas. Então, tem gente, por exemplo, que constrói algumas coisas sobre fé, mas outras áreas da vida a pessoa ela não consegue obter, digamos assim, o mesmo resultado.
Ela consegue ter fé, por exemplo, para vencer numa questão de saúde, mas ela não tem fé para vencer numa questão sentimental. Então é uma fé que tem barreiras, é uma fé, ela está alicerçando uma parte da sua vida na fé e outra não. Ah, não, isso aqui cuido eu, essa aqui cuida Deus. Né? A pessoa fica fazendo uma seleção daquilo que Deus pode cuidar. Gente, preste atenção, perca o governo da sua vida. Que isso? É verdade. Que isso, Felipe? Você pirou? Não, não pirei. Perca o governo da sua vida para que Deus, para que o Espírito Santo, de verdade, ele possa governar. Quando você perde o governo da sua vida e diz assim, Senhor, governa a minha vida. Então, o governo de Deus, ele não é um governo limitado, tá? Ele é um governo total. Então, Deus vai governar todas as áreas da sua vida, se você permitir. Senhor, eu quero que você governe na minha vida sentimental, quero que você governe na minha vida financeira, quero que você governe na minha saúde, na minha vida espiritual, claro, principalmente. Né? Ou seja, em todas as áreas haverá o governo de Deus. E quando há o governo de Deus, há uma transformação, há uma modificação. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua realidade, mas para isso ele precisa governar. Você precisa dar liberdade para que ele governe. Você precisa abrir portas. Às vezes você tem aberto portas, mas só até um limite. Né? Como uma visita entra na sua casa, você abre a porta da sala, mas você não deixa ela entrar no quarto. Né? Você deixa ela usar o banheiro social, mas ela não vai usar, se você tiver uma suíte, ela não vai usar o banheiro do seu quarto, a sua suíte, porque é um lugar de intimidade do casal. Ou seja, mas quando o Senhor governa, né, fazendo aqui essa analogia, quando o Senhor governa, você tem que dizer assim, Senhor, o Senhor pode entrar em cada cômodo da minha casa. Você pode ir lá, olhar os mais obscuros, onde tem a roupa suja, onde tem o quarto da bagunça, a minha suíte. Né? Você pode entrar em todas as áreas da minha vida, arruma mesmo. Porque Deus está chegando, Jesus está chegando para arrumar a sua casa. Então você precisa escancarar ela, mostrar os detalhes, colocar o que está podre para fora. Né? Desculpa falar essa expressão, mas essa é a verdade, colocar o que está escondido para que ele possa mudar. Amém? Diz assim, porque no Coríntios capítulo 5, verso 7 diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, você vive por fé, não é pelo que você vê. Então você está vendo, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você entregou o seu casamento, ainda que você não veja a melhora, você já começa a crer na melhora. E como você sabe que teu marido melhorou ou sua esposa melhorou, você não espera ver a melhora para tomar uma atitude. Você já começa a tomar uma atitude antes dele melhorar. Quem já assistiu aquele filme Prova de Amor? Se você está com problema no seu relacionamento conjugal, eu quero te recomendar esse filme aqui, ó. Botei na tela para vocês. Prova de Amor. Assistam. Pega o seu marido, assista com ele, pega a sua esposa, assista com ela, ou assista sozinho e faça essa prova de amor. Né? Ou seja, o prova de amar, o prova de amor, não é, acho que é prova de amar. A pessoa ela começa a ter atitude antes de ver o resultado. Ela começa a ter mudanças na sua atitude antes de ver ou de esperar qualquer atitude do outro. Porque às vezes você espera a atitude do outro, mas quem tem que ter atitude é você. Porque as suas atitudes, mudando, você também consegue mudar a atitude do outro. Gente, é muito bacana, tá bem? Porque nós vivemos pela fé. Você não pode... É como eu costumo sempre recitar esse testemunho que eu ouvi. Eu não lembro de onde eu vi, mas já tem uma caminhada cristã de algum tempo. E esse testemunho, eu sempre que eu tenho oportunidade, eu conto ele. Né? De uma senhora que ela era casada, mas o marido dela não era cristão. Era aquela irmãzinha fervorosa, aquela igrejinha do interior, irmãzinha do coque, né? Aquela ali está na oração. E o marido dela era um cachaceiro. Ela se sentiu humilhada, cidade pequena, todo mundo se conhecia. Mas ela fervorosamente, durante anos, ela foi para a igreja. Um dia ela comprou um paletó, botou dentro do guarda-roupa. O marido chegou, o que é isso aqui, mulher? Aí ela falou assim, esse é o paletó que você vai se converter, você vai para a igreja. E ela crê, porque né, essas igrejas que usam paletó, sei que muitas igrejas hoje não usam mais o terno e a gravata, né? O pessoal tem usado um blazer e tal, tem gente que nem blazer usa,
Mas enfim, não estou levantando essas questões aqui. Mas ou seja, aquilo que era a realidade dela para a igreja dela, aquilo que era a realidade dela para aquele momento, né? As pessoas ali usavam aquilo ali, então ela vai lá e compra porque ela crê, não porque ela viu. Então nós somos movidos por fé. Amém? Isso é muito lindo. Ser movido por fé é algo muito sobrenatural. Amém? Então não espere que as coisas aconteçam, mas tenha atitudes transformadoras. Amém? 2.1 fala sobre a fé para enfrentar as dificuldades. Quando você tem fé, você tem até uma capacidade maior para conseguir vencer as dificuldades. Ou seja, a fé, a vida cristã não está isenta de problemas. Então, vamos lá, deixa eu botar um ponto aqui. Eu quero falar sobre esse assunto. Se eu estiver indo muito rápido, vocês botam no comentário aí que no próximo eu dou mais umas pausas, tá? Mas eu quero entrar nesse detalhe aqui porque isso aqui é muito importante. Eu sei que de repente venderam para você um evangelho segundo algumas denominações. Vem para Jesus que você não vai pegar nem mais resfriado. Vem para Jesus que você não vai ter problema. Eu costumo brincar, né? Quem é da antiga lembra de um programa de televisão, né? Que virou meme, né? Ou seja, os utensílios tabajaras, né? Aí a gente costuma brincar e falar, o evangelho tabajara. Ou seja, aquele evangelho que não é verdadeiro, é uma propaganda falsa. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ter problemas, eu tenho problemas, todas as pessoas que nos ouvem têm problemas, meus pastores, meus discipuladores, todos nós passamos por problemas e adversidades. E não é porque você se torna um cristão que você não vai passar por lutas. Sim, você vai passar por lutas, mas a sua fé em Cristo Jesus vai te dar capacidade para que você possa vencer cada uma delas. Então, a vida cristã não está isenta de problemas, mas a fé é o que nos fortalece para superar os tempos difíceis. Hebreus 11 nos dá vários exemplos de homens e mulheres que pela fé enfrentaram adversidades e perseveraram até o fim. Abraão, por exemplo, é descrito como o pai da fé, pois ele confiou em Deus mesmo quando parecia impossível. Então, vai na galeria dos heróis da fé, que é Hebreus 11. Amém? Abre lá Hebreus 11, dá uma lida. Você vai ver vários homens que venceram pela fé. Amém? Em especial, nós estamos destacando Hebreus 11:8, que Abraão, pai da fé, um dos mais conhecidos, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Isso é tremendo, gente. Amém? O autor de Hebreus 11, eu falo autor porque há algumas correntes teológicas que dizem que o autor de Hebreus 11 é desconhecido e outras que defendem que o autor de Hebreus 11 é apóstolo Paulo. Não quero entrar nesse mérito, né, de nenhuma corrente teológica, mas o autor, por isso que eu estou usando a palavra autor, descreve isso aqui de uma forma muito poderosa, porque quando Abraão é chamado em Gênesis 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Nossa, ele sai sem rumo, né? Ele sai sem GPS. Ele vai em direção a uma palavra, ele vai sobre uma palavra que é o suficiente para fazer com que ele tenha atitudes diferenciadas na vida dele, independente dos resultados e das coisas que ele passou. Porque ele saiu debaixo de uma palavra, de uma direção, mas ele enfrentou um monte de perrengue no meio do caminho. Um monte de dificuldade, inclusive a sua esposa quase se tornou mulher do faraó. Então ele quase tem a sua esposa violada. Então, gente, foram problemas em cima de problemas. Mas cada problema que ele superava, a mão de Deus derramava sobre ele. Ele entra no Egito numa situação com medo da morte, quase perde a mulher, mas quando ele sai dali, ele sai sobre honra. Amém? 2.2 Tipos de fé. Eu já até dei uma adiantada nisso aqui, né? Mas vamos lá. Existem 3 tipos de fé. A fé salvífica, a natural e a sobrenatural. A fé natural é a confiança básica e instintiva de Deus. Você pega aquela pessoa lá que está vivendo no pecado totalmente, né? O cara está lá totalmente e você diz para ele, você acredita em Deus? Ele diz, eu acredito e eu confio em Deus. Então essa é uma fé natural.
É a confiança básica instintiva em Deus, sem necessidade de evidências explícitas. Está ligado à percepção do que o mundo, né, segue uma lógica onde há um Deus que fez todas as coisas. Ou seja, para ter tudo isso aqui, uma explicação. Existe um Deus e eu creio nesse Deus. Pronto. Essa é a fé salvífica. Amém? A fé salvífica refere-se à fé, essa é a fé natural. Amém? Essa é a fé que a pessoa tem, mas ela não mudou de vida, ela não procurou a salvação, ela só acredita que existe um Deus e pronto, acabou, só para trazer uma explicação da existência humana e do mundo. A fé salvífica, ela se refere à fé relacionada à salvação, é a fé que acredita no sacrifício de Jesus para a remissão do pecado e compreende que a salvação vem através de Jesus Cristo. E essa é a fé que traz salvação. Eu creio que para eu ser salvo, eu preciso de Jesus Cristo e eu vou entregar minha vida para Ele, eu vou buscá-lo, eu vou me encher dele, porque Ele é o verdadeiro Deus. E aí a pessoa ela toma uma decisão de buscar a Jesus, ela toma uma decisão de andar com Jesus, ela diz sim para Jesus, ela começa a frequentar um ambiente em que ensina sobre a palavra de Jesus, então ela foi alcançada pela fé salvífica. Mas é aquela pessoa que ela creu, ela se converteu, mas ela não conseguiu sair mais disso. Ela não conseguiu avançar na sua fé para viver o sobrenatural. Porque, em terceiro lugar, aqui, nós temos a fé sobrenatural. É a confiança em algo além da razão e da explicação natural. Ela é associada a uma intervenção, a intervenções milagrosas. Costumamos dizer que a fé que move montanhas e cura os enfermos. Amém? Então, às vezes, a pessoa ela tem fé para ser salva. Ela foi salva através da fé, a fé salvífica, mas ela não conseguiu, né, obter os milagres, viver o sobrenatural, porque é uma fé que está só ligada ali à questão da sua salvação. Né? Então, acho que a gente pode viver mais, mas para que a nossa fé de salvífica ela se transforme em uma fé sobrenatural, ou seja, da nossa fé como fruto, ela se transforme em uma fé como dom, amém? Ela precisa ser trabalhada. É por isso que nós ensinamos, né, os pastores, mestres, profeta, apóstolos, como você queira chamar na sua igreja, amém? A nossa função é como técnico de futebol, é de capacitar os dons e os talentos que Deus acrescentou sobre a igreja. Então nós precisamos, exatamente, esse trabalho aqui hoje é para capacitar você a viver uma fé sobrenatural. Hoje a aula é para isso, amém? Jesus deixou claro que a fé é um canal pelo qual grandes coisas podem acontecer. Mateus 21:21 diz assim: em verdade vos digo que, se tiverdes a fé e não duvidardes, direis a este monte, erga-te e lança-te no mar, e assim será feito. Eu citei no início do vídeo uma tradução diferente, né? Ou seja, mas aqui nessa tradução diz: em verdade vos digo que, se tiverdes a fé e não duvidardes, direis a este monte, erga-te e te lance no mar. Outras traduções diz, né? E direi, saia daqui para colar. Amém? Ou seja, enfim, para onde você mandar seja para colar, ou seja, para dentro do mar, ele vai. Mas olha só o que diz aqui: e assim será feito. Amém? Então, isso não significa que Deus sempre realizará exatamente o que pedimos, mas pela fé podemos confiar em seu poder ilimitado. Quando oramos com fé, estamos reconhecendo que Deus pode fazer o impossível e Ele age conforme a sua vontade soberana. Amém? Gente, nem todo enfermo vai sair curado. Lembra do tanque de Betesda? Jesus entra no tanque de Betesda, havia uma multidão. A Bíblia diz que havia uma multidão. Gente, mas quantos foram curados por Jesus ali? Quantos foram curados por Jesus? Apenas um. Havia um propósito na cura daquele homem. Mas havia uma multidão. Será que Jesus não se importava com os demais? Claro que se importava com os demais. Só que havia um propósito. Então, a gente precisa entender que tudo que a gente vai viver na nossa vida é muito mais do que para nós. É para eu viver, é para eu receber,
Para de pensar em você e entenda que o que pode acontecer na sua vida é para um propósito maior, um propósito muito maior do que simplesmente abençoar você ou do que simplesmente satisfazer você. Quando você entender que os milagres que você vive são um propósito de Deus para glorificar o nome dele, porque quando você entende isso, você não se torna aquele cristão, por exemplo, que está orando para ter uma casa na praia, ele conquista essa casa na beira da praia e a partir daí ele deixa de ir na casa de Deus, deixa de cumprir os compromissos porque ele está na praia, na sua casa nova. Ou aquela pessoa que nunca teve um carro, mas ela pede a Deus um carro e quando ela recebe um carro, ao invés dela colocar esse carro à disposição do reino de Deus, né? É aquela pessoa mais egoísta. O meu carro, ninguém toca, ninguém mexe, ninguém faz. Gente, a gente costuma até brincar que carro de pastor se chama pastor móvel, né? Porque, ou seja, precisa estar à disposição, amém? Claro que tudo com ordem e com decência, né? Você não é Uber, pastor, tá bom? Mas quando você vê uma necessidade, você irmão da igreja, quando você vê uma necessidade, não é possível que você não vá parar para ajudar alguém. Não é possível que você não vai parar para mostrar o amor. É disso que eu estou falando. Amém? É disso que eu estou falando. Então a gente precisa entender que nós recebemos de Deus para glorificar o nome dele. Amém? Tudo que nos chega às mãos é para a glória dele, é para o uso dele. Nós só somos um mordomo. Amém? A fé como um estilo de vida. A fé não é apenas uma crença intelectual ou emocional, é algo que deve moldar toda a nossa maneira de viver. O justo viverá pela fé. Então a fé, ela passa a ser, né, um estilo de vida. Eu quero viver pela fé, eu vou viver pela fé, eu vou andar pela fé, eu vou viver o sobrenatural de Deus. Amém? É isso que você precisa mudar a sua cabeça. Né? Eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque Paulo, ontem até estava passando um filme evangélico na televisão, um filme cristão, e minha esposa falou assim, aí o filme do apóstolo que você mais gosta, ela já sabe. E eu falei, Paulo, porque eu acho muito maravilhoso, né, a transformação de Paulo e a forma com que ele se relaciona com a fé. Né? Ele ensina a igreja a ser madura, Paulo ensina a igreja a ser racional, Paulo ensina a gente a conhecer a verdade de forma plena, né? Sem engano, sem meninice. Amém? Romanos 1,17, carta escrita à igreja de Roma pelo apóstolo Paulo, diz assim, né? Diz assim, o justo viverá pela fé. Amém? Isso significa que a nossa confiança em Deus deve influenciar nossas decisões, comportamentos, valores, prioridades. Viver pela fé implica em buscar a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Coloca aí, querido, repita aí comigo. Vamos dar de doido aí. Você está dentro do ônibus, está dentro do metrô, você está com essa aula, baixou essa aula, está no avião. Amém? Vai se declarar aí, em nome de Jesus. Você vai declarar. Amém? A fé, eu tenho fé em todas as áreas. Deus governa a minha vida em todas as áreas através da minha fé. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. 3.1 diz a fé e a obediência. A verdadeira fé leva à obediência quando realmente cremos em Deus, em suas promessas. Ou seja, não tem como você ter fé e não obedecer. Não dá, gente. Eu tenho fé, mas eu não obedeço a Deus, então você não tem fé. Você tem uma fé mentirosa. Que isso me ofendeu. Não quero te ofender. Eu quero que isso venha chocar você, para que você entenda que você está vivendo um engano, que você precisa vir para a verdade. Quando você tem fé, você obedece. Você obedece a Deus. Amém? Quando realmente cremos em Deus, em suas promessas, obedecer aos seus mandamentos se torna um reflexo natural. Não precisa ser forçado, é natural. Dessa confiança, Tiago afirma que a fé sem obras é morta. Né? Ou seja, Tiago, capítulo 2, verso 17, diz assim, assim também a fé
se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, se eu tenho fé, eu tenho obra. Que obra é essa? Obra de obediência, obra de cumprir o ID, obra de fazer aquilo que a gente sabe que é a verdadeira vontade de Deus. A fé genuína se manifesta em ações. Não somos salvos pelas obras, mas a fé que salva. É uma fé viva, ativa, que se revela em nossas atitudes, escolhas, relacionamento com Deus e com outras coisas. Amém? A fé e perseverança. A fé também nos chama a perseverar até o fim. Isso é interessante. Porque às vezes a pessoa, ela vai lá, ela quer praticar uma fé, e ela... Ih, passei demais, cadê? Eu fui rolar aqui para baixo, eu olhei a tela sem querer. Ah, tá aqui. Pronto. Eu preciso mudar de tela aqui, mas eu quero explicar para vocês isso, porque isso é muito interessante. Quando a gente fala de fé, tá? A gente precisa entender uma coisa. Aí eu tenho fé. Tem milagres que vão acontecer de hoje para amanhã. Tem milagres que vão acontecer agora. E tem milagres que você vai precisar perseverar para que eles aconteçam, para que eles se tornem uma realidade. Você vai precisar trabalhar isso no seu coração, na sua mente e perseverar. Vou dar um exemplo. Os apóstolos foram expulsar um demônio de um menino que estava com epilepsia. Ele se batia, se estribuchava no chão, os apóstolos oraram e nada aconteceu. Precisou Jesus chegar para intervir naquela situação. Eles ficaram envergonhados ali, mas depois no particular, eles procuraram Jesus e disseram: por que quando nós oramos nada aconteceu? E aí Jesus explicou para ele: olha, a casta de demônio, e quando eu falo a palavra casta, ela não é casca, tá? É casta. A palavra casta significa uma qualidade, significa uma esfera, tá? E ele diz: há uma casta de demônio que só sai com jejum e com oração. Ou seja, tem coisas que vão acontecer na hora, mas tem coisas que vão demandar um tempo de jejum e de oração para que você viva e você vença essa resistência no mundo espiritual. Amém? Eu vou dar continuidade aqui. Deixa eu voltar aqui para o texto. Em João 16:33, né? Mas nos encorajou a ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo pela fé. Podemos resistir aos desafios confiando em Deus, confiando que Deus está conosco e a sua graça nos sustentará. O autor de Hebreus nos lembra a importância de mantermos a fé firme até o fim. Hebreus 10:23 fala assim: conservemos firmes a confiança da nossa esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, conservemos firmes a confiança da nossa esperança. Ou seja, mantenha a sua fé firme, mantenha a sua fé alicerçada, permaneça acreditando, amém? Sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida no tempo determinado. Batalhe, fortaleça-se, continue perseverando. Amém? A fé verdadeira nos move mesmo quando as coisas naturais apontam para a direção contrária. Seguimos em direção das promessas, não baseadas no que vemos, mas sim no que cremos. Tá? Novamente repetindo sobre essa questão de você tomar iniciativas, de você ter atitudes, não pelo aquilo que você está vendo, mas por aquilo que você crê. Crescendo na fé, vamos lá. Assim como um grão de mostarda precisa ser plantado em boa terra e regado para crescer, a fé também precisa ser alimentada e cultivada. A Bíblia nos dá várias maneiras de como podemos crescer na fé. Então vamos lá. Até aqui você entendeu tudo, você entendeu que a sua fé ela não é ainda
suficiente, que você quer, que precisa crescer na fé, que você quer buscar mais de Deus. E agora nós vamos entender, nós vamos aprender em colocar tudo isso em prática. Então você, poxa, pastor, eu percebi aqui que a minha fé ainda está aquém. Eu tenho dificuldade para permitir que o Senhor ande em algumas áreas da minha vida. Eu tenho dificuldade de permitir que Deus opere em algumas áreas da minha vida. Eu tenho dificuldade em crer. Eu até acredito, mas logo depois eu começo a duvidar. E eu aprendi agora que essa dúvida tem aniquilado tudo que eu creio. Então você vive no 0 a 0, porque quando você dá um passo na direção daquilo que você crê, você dá 2 passos para trás porque você duvida. Então como é que eu posso agora pegar essa fé e multiplicar ela, transformar ela, fazer com que ela cresça? É o que nós vamos entrar agora para falar com vocês. Amém? (4.1) diz: a palavra de Deus como fonte de fé. A fé vem pelo ouvir. Quando ouvimos a palavra de Deus, geramos fé em nossas vidas. Daí a importância de ouvirmos a palavra de Deus com frequência. Então, o que vai fazer a sua fé ser alimentada? Né? O que vai fazer a sua fé crescer? Perdão. A sua fé ela vai crescer a partir do momento em que você alimentar ela. Se você não alimenta a sua fé ela começa a se enfraquecer e chega um momento que ela morre de inanição. Então como é que você vai fortalecer a sua fé? Ouvindo palavras de fé. Se relacionando com pessoas de fé. Gerando no teu coração essa fé e alimentando ela todos os dias. Nem que você tenha que colocar uma cartolina na sua casa escrita bem grande, que você vai vencer em Jesus esse problema. E orar constantemente, sem vacilar, permanecer firme, alimentando a sua fé e crendo. Em Romanos 10:17 nos diz, né? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Né? Estudar, meditar e aplicar as escrituras em nossas vidas alimenta a nossa fé. Amém? Ou seja, uma forma de leitura da palavra. Como é que você vai alimentar a sua fé? Ouvindo esse curso. A sua fé está sendo alimentada nesse momento. Amém? 4.2, oração e comunhão com Deus. A oração fortalece a nossa fé. O ato de orar é o exercício de uma fé ativa. Quando estamos afastados de Deus, a tendência é de orar menos. Ou não oramos mais. Quando oramos confiantes, somos ouvidos nas nossas orações. Então, você tem um grande problema que você quer resolver muito. Mas o quanto você se dedicou de oração por isso? Nada. Ou pouco. Precisa melhorar. Se a sua resposta foi uma dessas, então começa a ter atitudes transformadoras. João 5,14, 1 João 5,14 diz: a esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, né, ele ouve. Amém? Segundo a sua vontade. Tem uma vez um testemunho que eu ouvi também, que a irmã, né, tava gostando de um irmão dentro da igreja, né? E ela foi orar pelo irmão. Só que o irmão era casado. Gente, não dá, né? Não dá. Se você quiser dar dando risada aí, né? É pra dar risada mesmo, porque tem cada coisa, meu irmão. Então, ou seja, você vai orar por aquilo que é segundo a vontade de Deus. Amém? Então não adianta para orar para Deus fazer casamento, não. Misericórdia. Isso é macumba gospel. Além disso, a comunhão com outro crente também fortalece a nossa fé. Procura irmão de oração aí, junta. Meu irmão, você quer ser o meu irmão, meu amigo, mulher, né, com mulher, amém? Homem com homem, amém? Seu irmão, vamos juntar aí pra gente orar junto aí, por um propósito, né? Você ora por mim, ora por você, levanta a campanha de oração, faz oração com a sua família, junta. Meu irmão, se mova, amém? Se mova. Além disso, a comunhão com outros crentes também fortalece a nossa fé, pois somos encorajados e edificados pelo testemunho e pelo apoio mútuo na caminhada. Né? Ou seja, minha esposa, por exemplo, tem um grande testemunho sobre isso. No início da conversão dela,
ela teve uma pessoa que ajudou demais ela, né? Uma evangelista Tânia. Ajudou demais, demais na conversão, na caminhada dela. Muitas pessoas já ajudaram, mas eu estou me referindo a essa pessoa porque foi uma pessoa de oração, que é a pessoa que estava ali, né? É abençoada. Amém? Ou seja, todos nós precisamos de alguém aí para estar orando com a gente, para estar nos fortalecendo, nos ajudando a nos fortalecer. Amém? Procure o seu pastor, procure, amém, alguém na sua igreja, uma irmã do ciclo de oração, aquela que você viu ali, Deus te tocou, essa aí é da oração, né? Cola com ela, minha amiga. Cola com ela. Quem assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Gente, outra indicação aí pra você. Quarto de Guerra, coloquei na tela pra você. Assista esse filme. Ele ensina você a batalhar espiritualmente. Então fica aí 2 conselhos de filme hoje, Prova de Amor, Quarto de Guerra. Você tem que assistir ao longo dessa semana, além do desafio aqui que você vai ter, tá? Pega a visão. Conclusão. A fé como fundamento da vida cristã. A fé é o alicerce de toda a vida cristã. Desde o momento em que nós recebemos a Cristo para a salvação, até as etapas diárias de obediência, crescimento, perseverança. A fé é que nos sustenta e nos impulsiona, ela nos conecta ao poder de Deus, nos fortalece em tempos de dificuldade e nos guia para uma vida plena em comunhão com o Pai. Seguindo o exemplo dos heróis da fé de Hebreus 11, somos chamados a viver uma vida de confiança inabalável em Deus, sabendo que Ele é fiel para as suas promessas que se cumprirão, que possamos, né, como Paulo, dizer ao final da nossa jornada, como diz em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Amém? Esse estudo, ele reflete a importância central da fé na vida cristã, né, destacando o seu papel na salvação, no dia a dia do cristão e num fator de crescimento e de perseverança. Então você quer vencer, a sua vitória, ela vem a partir da fé, da sua transformação através da fé, daquilo que você tem escancarado para Deus, escancara áreas da sua vida que estão fechadas, mágoas que estão escondidas, né, pecados que estão escondidos. Não adianta você tentar esconder de Deus porque Ele sabe, mas mesmo Ele sabendo, Ele te dá o livre-arbítrio de você querer expor a Ele ou não. E eu te aconselho, expõe para Ele, abra a tua boca para Ele, diga para Ele, rasga o teu coração para Ele, né? Nós temos 2 versículos aqui que eu vou deixar para que você possa meditar ao longo dessa semana, que é Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Amém? Então tenha fé, tenha convicção, tenha atitudes transformadoras. Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Coloca aí, meu irmão, eu tenho fé, a fé me move. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ver qual é a atividade? Vamos ver qual é a atividade para hoje, para essa semana. E eu vou te cobrar, hein? O Espírito Santo vai te cobrar essa atividade. Separe um tempo diário para fazer um devocional. Comece a leitura pelas cartas de Paulo. Deixa eu dar um parênteses aqui. Tem muita gente que chega pra gente e pergunta assim: eu quero ler a Bíblia. Por onde começar? Gente, toda a Bíblia ela é importante. Toda a palavra de Deus é importante. Mas se você pede um conselho de onde começar, eu indico para você, assim como um dia indicaram para mim, que a sua leitura ela comece pelas epístolas, amém? De Paulo, pelas cartas de Paulo. Romanos, 1ª, 2ª Coríntios e assim vai. Por quê? Porque quando você lê as epístolas, são essas epístolas de Paulo que traz orientação para a igreja de Corinto, para a igreja de Roma, amém? Para a igreja em Éfeso. E essas cartas, elas nos ensinam a ter uma postura cristã. Elas nos ensinam a obedecer a Deus, elas nos ensinam a sermos transformados pela revelação da palavra, a ter uma mudança na nossa atitude, na nossa mentalidade. Amém? Ela ensina como nós nos relacionamos com os nossos maridos, esposas, com os pais com os filhos com os seus pais. Ela nos ensina como nos relacionar com a sociedade, com as autoridades políticas. Amém? E é muito, muito bacana, é muito importante. Então, se você se orientar por essas cartas de Paulo,
você vai assim dar um pulo muito grande no Evangelho, você vai crescer muito aí no Evangelho de forma plena, sabe? Poderosa. Então, o desafio é que você comece aí um tempo de leitura, né, pelas cartas de Paulo, e depois vá para os evangelhos, né? Depois passou as cartas ali entre os evangelhos, que já são a parte histórica, né, e os feitos de Cristo. Né? Faça uma campanha de oração e tenha um horário dentro da sua rotina para orar todos os dias. Exemplo, pela manhã, pela noite, antes de dormir, né? Mas todo dia você precisa ter uma rotina de oração. Amém? Ah, pastor, a vida corrida e tal, todos os dias antes de dormir, você vai lá e você vai orar. Amém? Se você tem esposa ou esposo, você chama eles para orar com vocês. Amém? Para orar com você. Então, o questionário de hoje, né, essa é a atividade. A gente tem uma campanha lá na Atos que se chama Sem Pão do Céu, Sem Pão da Terra. O que eu vou explicar isso aí para vocês? Sem pão do céu, sem pão da terra. Ou seja, enquanto você não fizer a sua oração matinal pela manhã, você não toma café. Então você põe um propósito. Eu só vou tomar café, eu só vou comer alguma coisa se eu tiver meu devocional. E esse devocional não precisa ser meia hora de culto. Se for, glória a Deus, bacana. Amém? Mas se for pelo menos 3 minutos. Gente, não adianta a gente pedir muito. Né? Eu peço 3 minutos. Você tem 3 minutos de fazer uma oração, uma meditação, ler um versículo, faz uma oração rápida, depois toma o seu café. Pode ser até sentado à mesa, mas isso vai se tornar uma prática. Assim como você levanta, né, lava o seu rosto, escova o seu dente, faz sua higiene pessoal, isso se transformou em uma rotina, você não precisa nem pensar, você já vai lá no automático fazer isso. Então, mais ou menos isso. Você precisa se tornar um estilo de vida a sua fé. Então, o seu devocional diário é uma forma que eu encontrei para me policiar bastante. Amém? O que é a fé? Então, está aí nosso questionário, você vai responder o que é a fé. Amém? Não segundo o seu entendimento, mas segundo o que a palavra de Deus te ensina. Está lá com a linha lá em Hebreus 11. Amém? Como podemos gerar mais fé? Você ouviu aí, né? Nós falamos sobre ouvir a palavra para alimentar e fortalecer a nossa fé. O que podemos fazer para crescer na fé? Você vai pensar bem, vai responder isso. Amém? O que você pode fazer para crescer na fé? Tá bom? E já chegamos à aula 4, que é arrependimento e batismo. Mas só no próximo vídeo. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse tempo de aprendizado, nesse tempo de leitura da palavra, esse tempo da gente conhecer mais o Evangelho. Eu quero muito, sim, que você cresça espiritualmente, né? Participe no grupo, coloque as suas perguntas, suas dúvidas, seus pedidos de oração. Nós estamos aqui para discipular, amém? Lembrando que o nosso trabalho é totalmente 0800, totalmente de graça, gratuito, sem cobrar R$1 para ninguém, amém? E a gente investe bastante para fazer isso, mas isso é algo que Deus nos pediu e nós fazemos de coração. E é um tema muito precioso, tá bom? Então, se fortaleça muito. Se você tiver alguma ideia para trazer, pode trazer essa ideia para a gente, tá bom? A gente vai ter o maior prazer de estar podendo aí incrementar mais um pouquinho e falar de coisas que de repente a gente não percebe, mas que são de necessidades, né, da igreja. E a gente quer muito tampar todos esses buracos, amém? Tá aí, eu sou, para quem entrou aí no meado do vídeo, sou o pastor Felipe Guião. Eu peço que vocês, querido, peguem esse vídeo e possa estar enviando para as pessoas, amém? Compartilhando, chamando as pessoas para estarem conosco. Tá aí o nosso... Opa, tá aqui desse lado, né? Inscreva-se aí no nosso canal, no YouTube, né? Sinalize aí o sininho para que você possa não perder nenhuma atividade, possa estar participando. E entre no grupo do nosso WhatsApp. Não deixe de entrar no grupo, porque nós temos essa aula gravada e temos a aula ao vivo, tá bom? Então, semana que vem a gente vai ter aula ao vivo, tá bom, pessoal? Então, ao vivo que a gente fala é ao vivo pelo... como é que eu posso falar? É ao vivo pelo Google, pelas plataformas digitais, onde a gente pode interagir melhor com vocês. Aqui é uma gravação, né? Você não tem como interagir comigo, mas a não ser aí fazendo seus comentários, inclusive faça os comentários aqui no YouTube, mas quando você vem ali para, né, a nossa aula fechada, amém, a gente pode conhecer um pouquinho mais de você, a gente pode te ouvir, a gente pode
trocar esse calor e aprendermos juntos, amém? É um prazer estar com todos vocês e eu vou aqui rodar a vinheta, tá bom? Que bênção, que bom ter estado com vocês hoje, amém? Deus abençoe muito, até semana que vem. Terça-feira, 20 horas, sempre nós vamos liberando uma aula.